vamos voltar lá para as antocianinas, taninos, depois carotenoides e xantofilas. Cada uma dessas substâncias, essas categorias que eu mencionei, estão presentes em diversas espécies. E aí eu volto naquela live que eu fiz quarta-feira, tá? Independente da parte do globo que você esteja, terão espécies que contenham não todas na mesma planta, mas terão espécies com essas categorias, ou seja, você encontra os mesmos corantes, as mesmas moléculas em diversas plantas espalhadas pelo globo. Então a gente não precisa ficar fissurado a comprar a raiz de rúbia lá da Europa, se a gente pode ter as mesmas substâncias numa outra planta que seja nativa e esteja próxima a nós, tá? Agora vamos falar um pouquinho de solubilidade e sensibilidade dessas categorias, tá? Por que que nem todas são interessantes para o tingimento natural? Existem 3 fatores que influenciam na solidez. O que é a solidez? É a permanência, né? A solidez é permanência, o quanto que esse corante vai aguentar ali no tecido, tá? Então, isso depende da sensibilidade dele a 3 fatores, um ou mais, né? Um, 2 ou 3 desses fatores. Então, quanto mais sensível a esses fatores, menos sólida vai ser essa cor no tingimento, no tecido, na fibra. Quais são esses 3 fatores? Fotossensibilidade, oxidação e sensibilidade ao pH. Então, essas categorias de corantes, esses corantes, enfim, eles podem ser sensíveis a uma ou às 3, né? A uma, a 2 ou às 3 dessas categorias, tá? Então, voltamos lá para as antocianinas. As antocianinas, embora são as que detêm a maior variedade e, na minha opinião, a variedade mais linda de cores, as cores vibrantes, intensas, aí, vermelhos, rosas, amarelos, não só, como eu falei aqui, amarelos em geral são carotenoides, mas algumas antocianinas também são amarelas. Os azuis, então, azuis são raros na natureza, então a flor da hortênsia é a mirtilina, a mesma do mirtilo, que é azul, por exemplo. Só que, embora extremamente abundantes nas flores e frutos, as antocianinas puras são muito sensíveis ao pH, ou seja, fora daquele pH onde é o meio dela, o meio natural dela na fruta ou na pétala, digamos assim, fora dessa pequena faixa de pH, ela altera a cor, tá? Então ela é sensível ao pH. Quando ela sai daquela faixa de pH ótima para ela muda muito fácil a cor. Também sofre a ação da oxidação, ou seja, quando a gente faz a extração, quebra ela em contato com o oxigênio, aquela aparência de escurecer, de levar para o marrom que a gente vê em polpas de frutas coloridas, quando a gente deixa, né, descongela a polpa. Tenta deixar ela descongelada em contato com a luz e com o oxigênio, vocês vão ver ela sair daquele roxo intenso, por exemplo, para um tom mais amarronzado, tá? Isso é oxidação, tá? E o terceiro fator, a fotossensibilidade. Então, as antocianinas têm as 3 sensibilidades, tá? A fotossensibilidade, então, além dessas funções que eu falei das antocianinas na planta, que é de atração de insetos, polinizadores, elas também são responsáveis por... elas são como se fosse um protetor solar, tá? Elas receptam os raios UV e protegem aquele tecido da planta, né? Não é pele, né? Mas só queria fazer uma analogia. Eles protegem aquela parte da planta onde ela está presente, receptando. Por isso que as antocianinas são recomendadas como preventivas ao câncer, são recomendadas contra o envelhecimento. Essas propriedades antioxidantes, na verdade, é porque elas receptam, elas que oxidam e receptam esses raios UV, tá? Que, na verdade, é um mecanismo ligado um ao outro, digamos assim, ali na planta. Só que lá na flor, lá na planta, assim que ela recepta essa radiação, ela queima, tá? Ela queima e a planta produz mais para se proteger.
No tecido não, a gente coloca antocianina ali, então quando pega o sol, ele vai queimar, vai dar aquela aparência de desbotado. Aí eu vou falar mais disso lá na live da segunda-feira nos cuidados com as peças, tá? Mas então as antocianinas possuem essas 3 sensibilidades. Já os taninos são basicamente o oposto disso, tá? Eles são os corantes mais resistentes de todos. Não importa como você lave, aquele tingimento vai aguentar. E aí, voltando aqui para as categorias dos carotenoides, os carotenoides, eles também têm essa sensibilidade contra os raios UV, essa fotossensibilidade, porque eles também protegem as partes da planta onde eles estão presentes. Então, sabe aquela indicação como a cenoura para ficar com a pele bronzeada, enfim, é por aí. Então, carotenoides também protegem as plantas contra os raios UV, mas no tingimento, então, alguns mais, outros menos, mas o da cúrcuma, por exemplo, ele é bastante fotossensível, então pega sol ali, ele vai dar aquela aparênciazinha de desbotado, tá? Além disso, dessas categorias de corantes, a gente tem outro fator importante a ser considerado, que é a solubilidade deles, tá? Porque é isso que determina a forma de extração desses corantes. Então, a gente tem ali as antocianinas e taninos estão no grupo das substâncias solúveis em água ou hidrossolúveis, tá? Então, a extração é feita por água, por fervura. A gente tem os carotenoides que são lipossolúveis, tá? Ou seja, eles são solúveis em gordura. Então, para esses casos, uma boa forma de extração é usando álcool para extrair, mas por fervura na água não vai ter sucesso, então, nessa extração.